nós vamos falar sobre perdão. Se queremos crescimento espiritual e vida em abundância, temos que aprender a perdoar. Não é uma coisa fácil. Sozinho a gente não consegue. Só com Jesus, né, do lado. Em Mateus 6:9 está escrito o seguinte, uma oração. É a oração do Pai Nosso. Se você não quiser abrir a sua Bíblia, eu vou falando aqui e você vai ouvindo. Mas na oração do Pai Nosso diz o seguinte: Pai, perdoe nossos pecados, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E Mateus 6,14 diz: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai te perdoará. Isso significa que o perdão que nós recebemos de Deus está vinculado ao perdão, está condicionado ao perdão que nós liberamos. Não é isso que quer dizer aqui? Então, é importantíssimo que a gente consiga perdoar. É por nós mesmos que nós temos que perdoar. Quando a gente fala de perdão, nós sabemos que é uma ordenança de Deus. Nós sabemos que precisamos perdoar. Mas não basta a gente saber que precisa, não basta a gente saber que o nosso perdão está vinculado a Ele. É preciso conhecer uma série de coisas que envolvem o perdão para que a gente consiga liberar com consciência, com verdade, com seriedade, com honestidade do coração. E uma das coisas que a gente precisa compreender sobre o perdão é que perdão é uma escolha, não é um sentimento. Se você esperar sentir no coração, né, a liberdade de perdoar, talvez você passe a vida inteira amargurado, ressentido, e o perdão não vai liberar sozinho. Não é uma questão de sentimento, é uma questão, antes de mais nada, de escolha. Você precisa decidir, escolher perdoar. Mas para você fazer essa escolha, você precisa conhecer o que envolve isso. Que coisas importantes tem em volta dessa escolha? Em Colossenses 2:2 diz que o tesouro da sabedoria e da ciência estão escondidos no entendimento, no pleno conhecimento dos mistérios de Deus. Então a gente precisa conhecer, entender, aprender tudo que envolve o perdão. Bom, alguém já ouviu falar que perdão é esquecer? Perdoar é esquecer? Eu acho meio complicado a gente produzir uma amnésia, não é não? Não é? É difícil você provocar uma amnésia. Então, o perdoar não pode depender do esquecimento. Quantas coisas valiosas, importantes, marcaram sua vida e não é possível esquecer. Você pode até tentar, mas não vai sair da sua memória. Algumas coisas saem até da nossa memória, alguns fatos importantes e marcantes de nossa vida, quando eles foram dolorosos demais, eles costumam fugir da nossa consciência, escapar, a gente se esquecer. Mas o sentimento ligado a ele, a gente não esquece. Então tem coisas que você viveu na sua infância que você até esqueceu, mas o sentimento ficou. Por isso que hoje tem tantas pessoas que são iradas, enraivecidas, pessoas que estouram com uma facilidade muito grande, ninguém entende por quê. Às vezes o fato é tão pequenininho e ela estoura, ela está sempre irada e com raiva. Ela não lembra do fato que gerou aquela mágoa e aquela raiva. Mas a raiva permaneceu. E todo o tempo, alguma coisinha da vida faz com que provoque aquele sentimento vir à tona. Então ela não está irada e nem com raiva daquele fato que está acontecendo na atualidade. É que a raiva já estava guardada dentro dela, prontinha para sair a qualquer momento. Você pode esquecer a cena, mas o sentimento você não esquece. Então, perdoar não depende de esquecer. Perdoar é você poder lembrar e não sentir mais aquela dor. É como se você tivesse levado um tombo de bicicleta, doeu muito naquele dia, fez uma cicatriz no joelho, e hoje, passado um tempão, você olha, a cicatriz está ali, você lembra do tombo, mas não sente mais nada. Isso é perdoar. É poder lembrar e não sentir mais a dor que você sentiu no passado.
Mas é como se você tivesse que rasgar uma dívida. Alguém te deve algo no seu passado. Alguém te devia amor e não pagou. Teu pai tinha que ter te dado atenção, tua mãe tinha que ter te dado carinho, as pessoas tinham que ter amado você e não te amaram, estão te devendo. Você sabe disso, mas hoje você decide, não vou cobrar mais. Eles não podem mais me pagar. Alguém magoou muito você, te feriu, te decepcionou, te humilhou. Estão devendo a você, mas você vai decidir rasgar a dívida e não mais receber. Perdoar é saber que alguém te deve, mas você está liberando essa pessoa de fazer esse pagamento. Para que você consiga liberar uma pessoa de te pagar essa dívida, é importante a gente pensar em duas realidades espirituais: justiça e misericórdia. O que tem a ver as duas coisas com perdão? Geralmente, quando você não perdoa, é porque você usa justiça. Você é o juiz da situação. Você diz, fulano não merece o meu perdão, o que ele fez foi muito ruim, eu não vou perdoar, né? Ele está condenado. Quando você julga uma situação como imperdoável, como uma pessoa não merecendo o perdão, você está julgando, condenando, você deu o seu veredito. Então você usou de juízo. Quem é o único que pode ser juiz? O que a palavra de Deus diz sobre isso? Quem é o único que pode tomar o lugar de juiz? Deus. Deus é o único que pode tomar lugar de juiz. E quando você não perdoa, você está julgando e tomando a posição de juiz. Então é a primeira coisa errada que a gente faz. Toma um lugar que não é nosso. Por que a gente não pode tomar o lugar de juiz? A Bíblia diz o seguinte: Deus é o único juiz. Ele diz, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Olha, Deus é o único que tem conhecimento de causa. Nós pensamos que sabemos por que alguém fez o que fez conosco. Nós achamos que podemos dizer que uma coisa foi drástica demais. Alguém foi cruel demais, foi injusto demais. Você analisa uma situação e você tem a maior liberdade do mundo para condenar uma pessoa pelos fatos, pelo aquilo que está aparecendo. Mas, na verdade, o homem vê o que está diante dos olhos. E Deus é o único que sonda os corações. Só Ele é capaz de conhecer a verdadeira causa, o verdadeiro motivo por que alguém faz o que faz. Então, só Ele pode olhar com um olhar de juiz. Mesmo porque, quando a gente olha para uma situação onde a gente foi ferida, a gente olha como criança. Você olha como aquele que foi magoado. Vamos imaginar, por exemplo, que você está em casa, teu filho chega irritado, nervoso, bate porta, e você pergunta o que está acontecendo, ele não te responde, corre para o quarto, bateu a porta. Naquele momento, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, isso com seu filho, seu marido, a sua esposa, a primeira coisa que vem na cabeça da gente, ele não pode fazer isso comigo, não é? Por que fulano está agindo assim comigo? Por que ele está gritando comigo? Você olha para a sua dor. Antes de mais nada, será que você tem condição de pensar assim, o que aconteceu com ele para que ele chegasse daquele jeito em casa? A gente olha para o próprio umbigo o tempo inteiro. A gente olha primeiro para a dor da gente. Então nós não temos condições de julgar, porque a gente está sempre na posição daquele que está sofrendo. Deus pode julgar porque Ele está acima das dores. Não é verdade? Ele não está sendo influenciado por nada. Nós estamos influenciados pela nossa própria dor. Outra coisa importante é não julgueis para não ser julgado. A medida que você julgar é a mesma medida que você vai ser julgado. Do que você precisa? De justiça ou de misericórdia? Do que nós precisamos? Nós precisamos de misericórdia. Você peca pouco? E alguém cometeu um pecado muito drástico comigo, eu peco muito pouco. O que é pouco para você? Uns 3 pecadozinhos por dia? Está razoável? Um pouquinho, né? Você machuca alguém, não é? Deseja algo que não é seu,
tem um ciúme, inveja, fala alguma coisa, uma palavra torpe, como diz na Bíblia, uns 3 por dia. Final do mês, dá 90. Final do ano, 1080. E se você viver até 60 anos? Mais de 60 mil. Nossa, você precisa de misericórdia, não é não? Eu preciso de misericórdia. Então a gente tem que contar isso para saber qual é o peso que a gente vai colocar na balança. Se precisamos de misericórdia, temos que usar de misericórdia. Jesus dá um conselho, em Tiago 2,13, ele diz que a misericórdia triunfe sobre o juízo. E diz mais, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que você escolhe? Do que você precisa? Seu pecado é menor? Cuidado para não cair na armadilha da justificação. Quem conhece a passagem do fariseu e do publicano? O fariseu estava orando e disse para o Senhor, oh meu Deus, muito obrigado que eu não sou que nem aquele pecador. Não é? Todo cheio de si. E o publicano diz, nem conseguia levantar a cabeça. Né? De cabeça baixa, batia no peito e dizia, Senhor, perdoa, porque eu sou um pecador. A quem Deus exaltou? Aquele que se humilhou. Né? E Deus humilhou aquele que se exaltou. Então é preciso ter cuidado com que tipo de avaliação você está fazendo do seu pecado e do pecado do outro. Será que você tem condição de avaliar isso? Outra coisa importante sobre o perdão é que o perdão liberta. Interessante. Quantas vezes você tem dificuldade de perdoar alguém porque você fica pensando assim, perdoar fulano, mas de jeito nenhum. A sensação é que você tem na mão a chave da prisão onde está mantendo o indivíduo preso, não é isso? E você fala, eu libertar aquele cara, mas nunca, está trancado aqui, não é? Como se a prisão do outro dependesse da sua vigilância ali, da sua mágoa e do seu rancor. Na verdade, a única pessoa que se liberta quando alguém perdoa é você mesmo. Concordam com isso? Porque é o seu coração que está indignado, que está ressentido. Tem uma passagem em Mateus 16, 23, que fala de um homem que devia uma fortuna a um rei. E esse homem chegou para pedir misericórdia, porque ele devia muito. E o rei atendeu o pedido daquele homem e perdoou sua dívida. E o que ele fez? Saiu feliz da vida, porque tinha a dívida perdoada, mas encontrou alguém que devia uma quantia menor a ele. Ele cobrou a dívida, a pessoa não pôde pagar, ele colocou o outro na prisão. O rei, indignado com aquela situação, mandou prender aquele homem. Então, quando a gente não perdoa, a prisão é para a gente. A prisão, a falta de perdão aprisiona a nós mesmos. Quando perdoamos, fazemos um bem a nós e não ao outro. É o seu coração que tem rancor, é o seu coração que está ressentido, e num coração ressentido não tem espaço para amor. Um coração que está coberto de mágoa e coberto de ressentimento, não cabe generosidade, não cabe amor, não cabe compaixão. Seu coração está obstruído, não serve de canal de Deus. Deus não pode falar através do seu coração. Então, o ressentimento e a mágoa faz mal a você. Teve uma época em que eu trabalhei num hospital, durante 3 anos. Primeiro dia que eu cheguei naquele hospital, eu encontrei um paciente, eu trabalhava na equipe de cirurgia cardíaca. Encontrei um paciente recém-operado, no primeiro dia de trabalho. Ele tinha sido operado há 2 dias antes. E, conversando com ele, eu descobri que aquele homem, nos últimos 20 anos, ele havia sofrido 12 cirurgias. E eu achei muito estranho aquela história. Como que em 20 anos alguém vem adoecendo tanto, passando por tanta dor física? E eu comecei a conversar com aquele homem e descobri que um pouco antes dele começar a adoecer, tinha acontecido um fato muito sério na vida dele. Ele trabalhava no local e tinha um amigo.
Um dia ele apresentou esse amigo ao irmão dele. Alguns meses depois, esse amigo matou o irmão dele. Ele nunca conseguiu perdoar nem o amigo, nem a si mesmo. Porque ele se sentia culpado pela morte do irmão. Esse ressentimento, essa mágoa, corroeu tanto a alma desse homem, que aquela dor foi se espalhando pelo corpo. Cada época da vida dele era um órgão que era afetado. Uma hora era o estômago, outra hora era o fígado, outra hora era o rim, e ali naquele momento tinha sido o coração. Eu fiquei muito triste por conhecer aquele homem naquele estado. No dia seguinte eu cheguei no hospital correndo, doida para conversar com ele de novo, para ver o que eu podia fazer por aquele homem. Ele já tinha ido embora. Eu não sei por quanto tempo o organismo dele ia resistir tanta mágoa, tanto ressentimento. Então, o ódio só atrapalha você, certo? Algumas pessoas usam a raiva como algo de estimação, sabiam? Acostumou tanto com aquela mágoa, com aquele rancor, que não tira aquilo do peito. Parece um objeto de estimação. Sabe aquela velharia que você tem no armário? Você não joga de jeito nenhum, não presta para nada, está ocupando espaço que é para coisa nova, não é isso? Mas você tem uma pena de jogar aquele monte de troço velho fora. O armário ia ficar limpinho, menos teia de aranha, você ia ter espaço para colocar outras coisas úteis, mas não, dá aquela pena, e aí você fica mantendo aquela velharia. Tem gente que usa o ódio e o rancor assim, com pena de jogar fora porque se acostumou com aquilo ali anos e anos. Outros usam o ódio como uma mola. É aquilo que impulsiona. Alguém me magoou, me humilhou muito quando eu era pequeno. Agora ele vai ver como eu vou crescer. Não é? Aí ele faz tudo, ele trabalha, ele cresce na vida. Ele tem aquele impulso, é um impulso de vingança. Então ele usa o ódio para dar força a ele para fazer as coisas que ele quer fazer. Olha, tem uma coisa que dá mais força que o ódio. Sabe o que é? O amor. O amor dá uma força milagrosa. Uma vez um garotinho, o irmãozinho dele se machucou e ele pegou o irmãozinho no colo, só que o irmão era quase um pouco maior do que ele. E ele pegou o irmãozinho no colo para levar para casa, porque o menino tinha machucado o pé. E aí o senhor passou por ele e falou assim: querido, você não pode pegar esse peso, isso é muito pesado, esse menino é muito pesado para você. Ele falou assim: não, ele não é pesado, ele é meu irmão. O amor faz com que peso e medida fiquem completamente diferentes do normal, né? Então, modifica o coração da gente. Se você quiser uma mola para crescer, use o amor. Quantas vezes a gente ouve história como aquela que eu ouvi alguns anos atrás, de uma mãe que pulou num tanque, né, de jacaré, porque o filho tinha caído, e ela tirou o filho da boca do jacaré. Em sã consciência, assim, pensando, raciocinando, alguém faz isso? Não faz, só faz por amor. Ela está defendendo alguém que ela amava muito. O ódio não tem essa força e esse poder. A mágoa e o rancor não tem. Que é uma força poderosa. Troque o ressentimento pelo amor. Não há espaço para amor num coração ressentido. Perdão, queridos, é de graça. E às vezes a gente fala assim: eu não vou perdoar, fulano não merece. É verdade. Você tem toda a razão. Ele não merece o teu perdão, você não merece o perdão de Deus, eu também não mereço. Perdão é de graça. Se você esperar alguém merecer o seu perdão para você perdoar, você vai ficar ressentido a vida inteira, porque ninguém merece perdão. Por mais que a gente faça nesse mundo, a gente nunca vai conseguir lavar todas as coisas erradas que nós fizemos até hoje. Então, ou você dá de graça, ou você nunca vai perdoar. O perdão você recebeu gratuitamente. Fez alguma coisa para Jesus vir aqui te salvar? Eu não fiz. Você fez? A gente pede perdão a Deus sabendo que Ele vai nos perdoar e sabendo que a gente não fez nada para merecer. E se vocês não fez nada para merecer, por que vai cobrar que o outro faça? Você recebeu de graça, tem que dar de graça. O inimigo, ele é o acusador da nossa alma.
ele é aquele que fica instigando você a nunca perdoar, a manter o seu ressentimento. Sabe por quê? Porque enquanto você estiver ressentido, enquanto você estiver acusando alguém, ele tem liberdade de te acusar diante de Deus. Então, você, quando não perdoa, dá ao inimigo espaço para ser o seu acusador. Perdoar é fechar aquela porta por onde o inimigo pode entrar na sua vida. É uma brecha por onde ele entra na sua vida. Então, quem perdoa, fecha o muro, fecha a brecha, se coloque na defesa, para que o inimigo jamais use isso como acusação contra você. Quando você não perdoa, você abre espaço. Tem lugar para ele agir na sua vida. Mas existe um lugar que o inimigo não entra. Sabe qual é esse lugar? O lugar da graça e da misericórdia. Esse é o lugar de tanta luz que o inimigo não pode suportar. Se no seu coração tiver graça e misericórdia, não tem portas abertas. Ele não entra. Ele não suporta a luz que é gerada pela graça e pela misericórdia. Então, perdão é de graça. Nós perdoamos por graça e por misericórdia. Ninguém merece. Graça e misericórdia é a linguagem de Jesus Cristo. Eu não mereci, você também não. E mesmo assim, ele sofreu por você e por mim. Aí a gente pode falar assim, puxa vida, mas eu fui ferida e fui traída por alguém que eu era muito legal para essa pessoa. Eu fazia de tudo para ser uma pessoa boa. Eu nunca dei motivo para ser traída e para ser magoada. Jesus deu? Ele deu motivo? Ele jamais pecou. Ele foi traído, ferido, morto, magoado, ofendido, humilhado. E quer alguém que tinha mais boa intenção do que ele, melhor intenção do que ele? E mesmo assim, na hora da morte, ele diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Em Salmo 107 diz, quem é sábio, observe essas coisas e considere atentamente a benignidade do Senhor. Qual é o motivo para a gente estar aqui? Qual é o motivo para a gente ouvir a palavra de Deus? Para você aprender a ser como Jesus. Não é verdade? Por que eu tenho que aprender tudo que Jesus fez e falou? Porque eu não tenho que seguir o trilho dele? Porque eu não tenho que seguir aquilo que ele ensinou? Essa é a mensagem de Jesus. Perdão, não acusação. Perdão é de graça por misericórdia. Agora, você pode dizer assim, para Jesus foi fácil. Afinal de contas, ele era Deus. Ele era Deus quando estava no céu. Mas ele saiu da sua graça. Ele saiu da presença de Deus para vir no mundo como homem. Ele não sentiu dor como Deus, ele sentiu dor como homem. Tudo que ele sofreu do mesmo jeito que a gente sofreria. A dor foi a mesma. Senão, Deus estaria enganando a gente. Para que ele teria vindo aqui? Teria sido um grande teatro, não é verdade? Não teria valido de nada. Mas a dor foi real. O sangue foi real. A humilhação foi real. O sofrimento foi real. Tudo foi real. E se Jesus falou, vocês podem fazer tudo aquilo que eu fiz, é porque nós podemos, porque ele não é mentiroso. Alguém duvida disso? Jesus não mentiu. E se ele disse, você pode, é porque nós podemos. Contra quem é a sua mágoa? Contra quem é o seu ressentimento? Às vezes a sua mágoa é de Deus. Conheci muitas pessoas magoadas com Deus. Conheci muita gente com raiva de Deus. Eu conheci um filho de um pastor que uma vez ele disse para mim que, assim, com todas as letras, que estava de mal com Deus, que não queria mais saber de Deus, porque o pai dele tinha sido um pastor fiel, um homem de Deus a vida inteira, e morreu de câncer. E ele ficou de mal com Deus. Um dia eu ouvi uma história de um homem que perdeu um filho.
E um amigo chegou para ele e disse assim, olha, eu não sei o que dizer para você, porque essa dor que você está sentindo é muito forte. E ele falou, não se preocupa comigo, eu sabia que meu filho não era eterno. Nenhum de nós é eterno. Então a gente vai ficar magoado com Deus porque perdeu alguém? A gente veio aqui para voltar. Talvez você tenha mágoa de Deus por achar que Deus não poupou você de uma situação. Não poupou mesmo. Você pode achar que Deus permitiu que as coisas acontecessem de ruim com você. Então você se sente vítima dele, da atitude dele. Nós não somos vítimas da atitude de Deus, somos vítimas da atitude uns dos outros. Temos a liberdade de ação, não temos? Recebemos o livre-arbítrio, usamos essa liberdade. E com essa liberdade, as pessoas nos magoam e nós magoamos os outros. Você pode não ter matado ninguém. Você pode não ter cometido nenhum crime, mas falou alguma coisa que magoou alguém um dia na vida. E talvez aquela palavra que você tenha marcado tenha ferido tanto que você não sabe o prejuízo que aquilo deu. Quantas pessoas em volta de você podiam ter sido salvas com a palavra que você podia ter levado a elas? Quantas pessoas morreram e não ouviram a palavra de Deus porque você não falou para aquela pessoa? Também não erramos? Então, se a sua mágoa é contra Deus, entenda bem, somos vítimas da liberdade que temos. Outra mágoa pode ser contra você mesmo. Quantas pessoas passam a vida inteira tentando se punir por aquilo que não fizeram? Eu não realizei o meu sonho, eu não impedi que aquela pessoa me magoasse, eu não agi da maneira certa, eu não realizei aquilo que eu tinha que realizar, eu não fui a pessoa corajosa que eu devia ter sido. Quantas coisas fazem com que você tenha muita mágoa de você mesmo? Olha, a gente sempre podia ter feito alguma coisa de melhor, com certeza. Se você olhar para trás, eu acho que ninguém aqui olharia para trás sem consertar alguma coisa, não é verdade? Com certeza a gente sempre tem alguma coisa a consertar. Mas naquele momento que você fez aquela coisa errada, ou deixou de fazer a coisa certa, naquele momento você fez o que podia fazer. Você fez o que você sabia fazer. Hoje você não sabia, você não faria a mesma coisa, porque hoje você sabe mais, você cresceu, você tem mais experiência. Então perdoa o tempo da sua ignorância. Quando uma pessoa não consegue perdoar a si mesma, ela joga em cima dos outros a mágoa que sobra dela. Você não pode odiar você demais, mas você odeia. Então você sabe o que você faz com aquele excesso de raiva? Você joga nos outros. Por isso tem tanta gente que anda irada com tudo e com todos. Por isso que tem pessoas que não suportam algumas pessoas. Eu não suporto gente assim. Uma vez eu ouvi uma moça falar assim, eu odeio essas meninas que passam na rua rebolando toda cheia de si. Na verdade, o que ela odeia é o fato dela ser tão tímida que não consegue fazer aquilo. Né? Porque o outro pode ser metido, pode ser antipático, pode ser o que for, mas por que gera ódio dentro de você? Por que te incomoda? Aquilo que te incomoda está dentro de você, não está no outro. O outro pode agir da maneira que for. Se você estiver bem com você mesmo, você respeita. Você não se ira. Você entende. Então é importante você se perdoar, para que você não jogue a sua mágoa e a sua raiva em cima das pessoas. Não seja seu acusador. Seja responsável pela sua vida. Não deu certo? Você não fez o melhor? Faz agora. Mas pare de se acusar. Busque a solução e nem a acusação. Sabe o que um vencedor faz? Procura solução para os problemas. Sabe o que o fracassado faz? Procura culpados. Se você chegar no seu trabalho, na sua casa, aconteceu alguma coisa errada, qual é a sua posição? Quem foi que fez isso aqui? Geralmente é assim que a gente quer, né? Você fica louco para achar quem foi, que você está ali doido para trucidar alguém, não é? É diferente de quando você chega e vê uma coisa errada e você pergunta, bom, como é que a gente vai resolver essa situação? O vencedor está sempre buscando solução. O fracassado está sempre procurando acusar alguém para jogar para fora todo o ódio que ele tem dentro dele. Livre-se do peso da acusação.
A vida foi feita para viver em abundância. Mas esse ódio, esse rancor, prende, amarra você. É como uma bola de ferro. Já viu presidiários quando usam aquelas bolas de ferro nos pés para poder não andar muito? Aquilo é a falta de perdão. Atrasa a vida da gente. 1 João 4,19 diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O que significa isso? Eu só amo a Deus porque Deus me amou primeiro. Isso significa, eu só posso dar alguma coisa se primeiro eu receber. Não é assim? Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Eu precisei ser amada por Deus primeiro, para que o meu coração cheio de amor tivesse capacidade para amar alguém. Eu recebi primeiro, para depois doar. Mas algumas pessoas não receberam. Conhece alguém que não consegue dizer eu te amo de jeito nenhum? Conhece alguém que não consegue fazer um carinho em alguém? Que não consegue pegar alguém no colo? Porque nunca ouviu eu te amo. Porque nunca recebeu carinho. Quando você não recebe, você não tem para dar. Mas você não recebeu de antes. Mas Deus está disponível o tempo todo para te dar. Você não vai mudar a tua história. Mas você pode nascer de novo. Você não vai nascer da barriga da sua mãe. Mas você pode nascer do coração do seu pai. E dele você pode receber tudo que preenche a sua alma e o seu coração. Quem perdoa, quem tem condição de perdoar, é aquele que recebeu o perdão, que recebeu o amor. Se você recebe o amor e o perdão de Deus, você tem amor e perdão para liberar. Mas se eu sou cristã há tantos anos, por que eu não consigo perdoar? Porque receber o amor de Deus não significa tempo de igreja. Você pode ter passado 20 anos sentado num banco de igreja, conhecer a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, e nunca ter recebido o amor de Deus. Está liberado, ele tem aí para dar. Mas você não recebeu. O perdão está liberado, mas você não se sente perdoado. A salvação está aí para quem quiser, mas nem todos querem. Então, se você quiser liberar o perdão, você primeiro tem que receber o perdão de Deus. Se você quer ter um coração cheio de amor para dar, você primeiro tem que receber o amor de Deus. Você precisa entrar em contato com Deus para isso. Tudo que é bom vem dele. Tudo. Deus é a fonte. Por mais que a gente fique aqui a noite inteira aprendendo sobre perdão, nunca vai valer de nada se você não estiver ligado na fonte verdadeira de perdão e de amor, que é Deus. Imagina uma árvore, se você arrancá-la do solo, como é que ela vai receber o alimento para transferir para os galhos e dos galhos gerar fruto? Nós somos árvores que não podemos ser arrancadas de Deus. Se você não estiver ligado à fonte, você não recebe. Se você não recebe, você não dá. Sabe por que aquele homem que recebeu o perdão da dívida dele não conseguiu perdoar? Sabe por quê? Ele ficou muito feliz com o volume de dinheiro que não ia precisar de sair dele. Mas ele não sentiu a misericórdia. Ele não sentiu a bondade do rei. Não é verdade? Se ele tivesse percebido a generosidade e a bondade, o coração dele estava cheio. Ele tinha saído dali cheio. Ele ia doar isso com a maior liberdade do mundo. Mas ele só pensou na quantia de dinheiro que estava liberado para ele. Ele não pensou no amor e na generosidade daquele rei. Se ele tivesse recebido isso, ele teria isso para dar. Amor é dádiva de Deus. Às vezes a gente ora só por causa da bênção que quer receber. Sabia? Já passou por isso? Se a gente olhar com bastante honestidade para dentro da gente, você vai encontrar um momento onde você orou como esse homem pediu misericórdia pelas dívidas. Você só está preocupado com aquilo que você quer ganhar, mas não está ligado no amor de Deus. Tem pessoas que nem orar elas oram,
Conhece aquela pessoa que mora perto de você e não procura Deus de jeito nenhum, não vai na igreja de jeito nenhum, quando passa e vê você indo para a igreja, fala assim, ora por mim lá, viu? Não é? Nem orar naquele, pede a Deus lá para poder resolver aquele meu problema. Ela não quer se dar o trabalho nem dela pedir. E tantas vezes você pede, mas você está preocupado em receber. Depois que você recebe, esquece de Deus. Enquanto a gente não amadurecer nessa vida, a gente não pode deixar de ter problemas. Nós só vamos deixar de ter problemas o dia que a gente crescer o suficiente para estar ligado a Deus puramente por amor. Enquanto isso, a gente precisa de desafios e dificuldades, porque se afastar os desafios e as dificuldades de nossa vida, a gente vai esquecer de Deus. Não é não, gente? Pensa a sua vida um mar de rosas. Você vai ficar cansado de noite. Não, hoje eu não estou a fim de orar, não. Eu estou tão cansado, não é? Aí você vai levantar de manhã. Não, eu tenho muita coisa para fazer, não dá tempo de orar. Mas vai com problema para ver se você não levanta 3 horas da manhã para orar. Não é? 40 dias de jejum. Não é isso? O problema te aproxima de Deus. Mas a gente precisa aprender a se aproximar de Deus por amor. Aí a gente vai poder ter menos problemas. Então, gente, quem busca o amor de Deus recebe um coração transformado. Perdoar não é uma coisa fácil para nós humanos. É muito difícil para o nosso coração limitado. É pedir demais para o ser humano, mas não para o ser humano ligado a Deus. Porque quando você está envolvido com o amor de Deus, seu coração fica quebrantado. Você faz coisas que você duvidava antes de conhecer Deus. Não é? Você age de uma maneira que surpreende a você mesmo. Você se transforma numa pessoa tão disponível, tão doadora, que é muito diferente daquele você de antes de conhecer Deus. Por isso que para perdoar, a gente precisa estar muito ligado ao nosso Senhor Jesus, que é a fonte de todo amor e de todo poder, e aquele que nos ensina a perdoar. Então, qual é a sua escolha? O que você faria hoje se você tivesse que tomar uma decisão agora? Você perdoaria? Pensa naquela pessoa que está aí ocupando seu coração há anos. Pensa naquela mágoa que você tem que está difícil liberar. Sair de dentro de você. Vamos pensar qual é a escolha que você faz. De que você precisa? Juízo ou misericórdia? Misericórdia. Já é um bom começo. Não é? Está difícil perdoar? Se liga a Deus. Tome posse do seu lugar de filho de Deus. Deus tem uma herança para nós. Nós precisamos tomar posse dessa posição de filho. Quando eu tomo posse da posição de filho, eu tenho que receber. Não passe perto de Deus como se ele fosse um estranho. Estivesse lá e não fizesse parte da sua vida. Recebe o amor. Deixe o seu coração ser modificado por ele. E peça perdão por ter sido juiz até aqui. Peça perdão a Deus porque até hoje você quis tomar o lugar dele. E julgar e condenar aquele que te magoou. Eu não sei o tamanho da sua fé. Mas se você está aqui hoje, você sabe em quem você acredita. Não sabe? Você sabe o que essa pessoa em quem você acredita merece de você, não sabe? Eu conheci uma história de um homem que vivia num lugar muito distante e naquela cultura tinha uma maneira de viver que aquele homem aderiu de todo o coração. Uma filosofia de vida, um ideal, não sei de que eu posso chamar aquilo, mas fazia parte da cultura deles o seguinte: se alguém batesse na sua porta e pedisse socorro, você tem que abrir, apoiar essa pessoa e dar a vida para salvar. Esse homem acreditava tanto nisso, vivia tão fiel a esse costume,
que um dia um jovem bateu na sua porta, desesperado. Por favor, a cidade todinha está querendo me matar. Me acolhe. Ele olhou para o rapaz, ele podia tomar uma decisão. Se ele fechasse a porta, era a decisão dele. Se ele abrisse, ele teria que dar vida para salvar aquela pessoa. Esse homem era um homem muito fiel à crença que ele tinha. Ele abriu a porta, deixou o jovem entrar. Daqui a pouco chega a multidão, pedindo para ele jogar aquele jovem do lado de fora para ser linchado. Ele abriu a porta e disse: eu recebi esse jovem, e de acordo com aquilo que eu acredito, vocês vão ter que me matar primeiro, para depois pegar esse jovem, porque eu vou cuidar dele para o resto da vida. Esse é o meu compromisso com aquilo que eu creio. A multidão disse: você está fazendo isso porque você não sabe quem você está acolhendo. Ele falou assim: mas eu sei a quem eu estou defendendo. Não importa quem seja esse homem, o que importa é aquilo que eu acredito. E aí o rapaz falou assim: olha, sabe o que aconteceu hoje à tarde? Esse jovenzinho aí brigou com outro jovem da idade dele e matou esse outro jovem. Esse outro jovem está morto lá em cima na cidade. E sabe quem é aquele jovem morto? É o seu filho. Aquele homem ficou parado no mesmo lugar e as lágrimas começaram a cair. E ele derramou muitas lágrimas ali, parado, de olhos fechados, só chorando. 10 minutos depois, ele enxugou as lágrimas e disse: como eu disse a vocês, eu sou fiel àquilo que eu acredito. Eu vou cuidar desse jovem o resto da vida dele, como se fosse o meu filho. E como todo mundo tinha respeito por aquele homem, não pegaram o menino. O homem passou por cima de uma mágoa, de uma dor tão grande de ter perdido um filho, em função de algo que ele acreditava. Estão entendendo o motivo de eu contar essa história? Agora você vai decidir perdoar ou não, em função daquilo que você acredita. Quem pediu a você para perdoar? Jesus, o Filho de Deus. Quem está dando essa ordenança para você? Deus, aquele que te criou e que te espera e que veio aqui para traçar um caminho para que você encontre a eternidade. Aquele que tem uma herança para você. É o teu Pai maior. É aquele que disse para você perdoar. Você vai decidir o quê? Manter a sua raiva ou ser fiel àquilo que você acredita? Qual é a sua capacidade de renúncia em função a quem você acredita? A escolha é sua, a decisão é sua, mas seja fiel àquilo que você defende, à crença que você defende. Abra teu coração, porque só recebendo essa unção de Deus é que a gente é capaz de fazer isso. Que Deus possa abençoar a nossa vida, porque não é fácil fazer o que eu estou falando aqui. Eu sei que não é. É uma coisa que a gente tem que fazer diariamente. Não pensa que você vai sair daqui hoje curado, pronto para perdoar todo mundo para o resto da vida. Não. Você vai ter que fazer um trabalho todos os dias da sua vida. Não adianta você passar uma semana na igreja, recebendo a bênção de Deus e passar um ano fora da presença de Deus como se fosse camelo espiritual, né? Que recebe aquela unção e ela fica ali guardada, estocada. Não se estoca alimento espiritual. É todo dia você trabalha com isso. Então, se você estiver disposto a trabalhar todos os dias, a sua vida vai mudar, porque você vai ficar leve com perdão, liberto. E aí você vai saber o que significa vida em abundância. Aquilo que Jesus veio fazer aqui. Veio te dar vida em abundância. Mas para isso é preciso que você seja livre. E o perdão pesa. O perdão bloqueia a passagem de Deus na sua vida. Que Deus possa tratar o nosso coração a partir dessa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Uma vez eu fui numa igreja e eu ouvi o pastor perguntando assim: quem aqui sentiu que Deus falou com você? Eu quero que levante a mão, porque eu vou orar por você. Eu estava em cima, tinha acabado de falar de uma mensagem.
E tinha uma senhora no fundo lá da igreja, que ela ficou muito emocionada e rapidinho ela levantou a mão. Mas aí ela olhou em volta e viu que em volta dela ninguém tinha levantado a mão. Ela ficou muito envergonhada e abaixou a mão. E eu fiquei pensando uma coisa. Quantas vezes a gente faz isso, né? Algo toca, mas você não diz, Senhor, eu quero a tua presença, eu quero o teu amor, eu fui tocado pela tua palavra. Às vezes você ouve alguém falar assim, olha, quem está precisando de sentir esse amor profundamente no teu coração, vem aqui na frente e vou morar. E a pessoa tem vergonha de sair do lugar. Eu fico pensando, sabe em quê? Jesus saiu lá da glória dele para vir aqui. Jesus não teve vergonha de se deixar crucificar numa cruz. No meio de 2 ladrões, como se ele fosse um assassino, com o corpo quase todo nu, com o rosto pingando sangue, com uma coroa de espinho na cabeça, com um monte de gente olhando a dor no rosto dele. Ele não teve vergonha. Ele fez tudo isso por mim e por você. E quantas vezes a gente tem vergonha de dizer, Senhor, eu preciso do teu amor. Eu queria convidar você. Não importa se você tem 20 anos de igreja ou se você nunca entrou numa igreja. Eu não estou falando de religião, estou falando de amor de Deus. Eu queria convidar você que sentiu no coração que Deus falou com você. Você que sente, que precisa do perdão de Deus, que precisa do amor de Deus. Não se sinta um pecador, por favor. Porque pecador você é e eu sou e todos nós somos. Quem não se acha pecador é que está errado.